quando fala evangelho orgânico, as pessoas ficam meio que confusas mesmo, porque fica meio que porque geralmente é colocado, né, muitas pessoas aí falavam, né, sobre igreja orgânica, né, porque é vidas, né? Deus não está tratando com paredes, não está tratando com objeto, mas está tratando com vidas, né, com pessoas. Então, a igreja ela é orgânica, né? O apóstolo Paulo lá falou, né? Quando vocês estão separados, são, como é que é? Mas unidos, vocês são membros do corpo de Cristo, né? É um corpo ajustado, né? Então, aí as pessoas têm a visão, né, da igreja orgânica, né? A igreja orgânica. Aí quando fala o evangelho orgânico, aí as pessoas não conseguem assimilar que a letra seja viva, porque quando fala a igreja orgânica tá colocando as pessoas que são vida. E agora quando fala o evangelho orgânico é como se a letra tivesse vida. Então, daí a pessoa fica meio confusa, porque como a letra vai ter vida? E aí eles vejam muita coisas erradas aí nas escrituras, muitas coisas. Aí vão dizer, mas como? Esses enganos, essas manipulações da Igreja Católica, manipulação do Constantino, manipulação de muitos, né, da época lá da lei de Moisés, que foi manipulado muitas coisas, acrescentado, dizer que aquilo ali tudo é vivo, é tudo vivo. Então, daí é onde que a pessoa fica meio que, realmente, eu não tiro a razão das pessoas ficar meio escandalizado com isso. Dizer que aquilo... Agora, quando nós simulamos e colocamos que o evangelho quer dizer boas novas, e as boas novas, elas permanecem mesmo em meio às tempestades, porque a palavra evangelho quer dizer boas novas, né? Felicidade, boas novas, né? Aí, quando nós falamos que as boas novas de Cristo, ela continua mesmo em meia tormenta, meio em meia a tempestade, a obstáculo, ela continua sendo boa, ela nunca vai ficar mal. E aí já começa a dar alguns viés para a realidade, né, de vida, né? Então, geralmente é isso que deixa meio confuso. Quando fala igreja orgânica, quer dizer igreja de pessoas, não é de parede, de coisas inanimadas, né? E a gente sabe que a palavra ela é inanimada, né? Ela é inanimada. Então, mas ela traz o orgânico. Ela é algo inanimado que traz o orgânico. Então, fica meio confuso mesmo. É uma matemática meio difícil de fazer. Então, é demorado para a pessoa chegar a encaixar isso na cabeça, né? É um aprendizado também, né? A pessoa tem que trilhar um caminho aí para poder começar a entender que a letra ela é espírito e vida, né? A palavra é espírito e vida, né? Aquela letra ali que está ali, ela só vai fazer sentido na sua vida se você tomar ela por viva, por ela. Mas a Bíblia diz, a letra mata, né? Então, aí a pessoa já vem com esse outro argumento, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Isso. Então, é, é, Aí, é aí tem complicado, Mole. onde Jesus fala assim, olha, e as palavras que eu vos falo é espírito e vida, né? Então, esse aí é o lado que a pessoa precisa entender. Tem o lado que a letra mata, e as palavras que eu vos falo são espírito e vida. E aí é o lado orgânico de você entender essa palavra, que ao mesmo tempo essa palavra pode estar matando, e a mesma palavra pode trazer vida também, se ela for entendida de acordo com aquilo que é a intenção de Deus. Aí ela traz vida. E Essa palavra tem obra, ela é vida, né? Como é que uma coisa inanimada vai fazer obra, né? De então, fato, ela é viva mesmo, né? Se eu é, lanço uma palavra e essa palavra tem efeito, então essa palavra ela é viva. Ela está fazendo alguma obra, ela não é inanimada, né? Então, eu entendo, mas é difícil para pessoas, né, que estão chegando a entender isso. Que uma palavra ela tem poder, ela tem vida, ela faz alguma coisa, né, na ação dela. Então, exatamente. E seria bom quando será bom, né, quando a pessoa começar a compreender isso aí, ela começar a viver isso aí, fazer dar sentido real aquilo que está ali, né, irmão? Aquilo que é aquela palavra de Deus, aquela vontade de Deus dita ali naquela história,
revelada ali por meio daquela história. Quando a pessoa começar a dar sentido isso aí na vida dela, ela tomar essa direção e começar a ir por esse sentido, ela vai ver que vai fazer toda a diferença. Sair, né, daquilo que é a parte teológica, histórica, de discussões ali de mentes humanas e passar a viver de fato a realidade daquilo que Deus está dizendo a respeito daquele entendimento, daquele espírito que está ali naquela história, naquela palavra. Aí ela toma de forma viva, orgânica, isso aí, e ela vai desfrutar então dos benefícios da pessoa revelar de fato aquilo que Deus está mostrando. Ali, então, Moisés trouxe essa pedagogia para as pessoas, mas ele mesmo nunca viveu essa experiência, ou o povo hebreu nunca viveu essa experiência que o Moisés trouxe organicamente ali para aquele povo. Eles não conseguiram entender isso, e Cristo veio revelar isso para as pessoas, que é aquilo que Deus tinha dado, né, essa pedagogia que Deus tinha dado lá no deserto para eles, até citou, né, Jesus citou ali sobre lá o dilúvio, ele citou várias partes ali sobre essa pedagogia que foi trazida por Moisés, mas o povo hebreu nunca entendeu isso, nunca entendeu que aquilo existia um propósito de vida, um propósito orgânico, no caso. O povo hebreu viveu muitos e muitos anos lá e nunca entendeu isso. Então, a partir de Cristo, no caso, as pessoas começaram a entender o lado orgânico da palavra. Então, e depois morreu de novo e hoje está sendo ressuscitado de novo. É isso que fica meio que difícil de entender, né? Eu não estou Eu percebo contestando com o assim, irmão, estou colocando os pontos, né, que teria que, no caso, a gente buscar um esclarecimento para que as pessoas que nos ouvem, né, entendem, né, que existe vida nas nossas palavras. Toda palavra lançada, ela tem o seu efeito. É que nem em Tiago, acho que fala, né, que a tua língua, ela é como um pequeno tição de fogo, né, que pode incendiar uma grande floresta. Então, realmente, ela tem uma ação, né? Então, é uma, orgânica, né? uma É vida. palavra acreditada, né, irmão? Ela traz consigo um grande poder, ou pro bem ou pro mal, né? Ou ela é um Exato. poder construtivo ou destrutivo. Nós sabemos disso aí, irmãos, e isso é notório. Quando alguém traz para nós uma notícia, por exemplo, aquela notícia veio por intermédio de uma fala, de uma palavra. E o sentido que nós vamos dar a essa notícia, como que nós vamos receber essa notícia, como nós vamos aplicar essa notícia na nossa vida, é que vai fazer dessa palavra uma palavra que vai nos beneficiar ou vai trazer para nós uma grande maldição, aí, uma grande maledicência, uma palavra maldita ou uma palavra bendita. Então, tá naquilo que é a interpretação do homem. Uma Poderia, palavra pode ser irmão Lino, trazida. Oi? eu vou estar interagindo com o irmão aqui para nós tentar desenrolar um pouco ali. Poderia Amém. ser colocado ali também essa passagem onde que aquele homem que tinha o servo em casa que estava doente, e aí Jesus, né, veio o servo e convidou, né, Jesus para ir na casa, mas aí o servo lá pegou e falou: "Não, senhor, não precisa ir, só lança somente uma palavra e isso basta." E aí Jesus elogiou, disse: "Nunca vi tanta fé nem em Israel." Uma fé, né? Isso. Ele acreditou que a palavra de Jesus falado, aquele servo dele ia ficar são. E no mesmo momento que Jesus falou a palavra, o servo que estava lá no lar disse que ficou são, né? Então, houve uma ação orgânica ali, né, na palavra. Então, são pontos que eu acho que deveria de colocar para fechar esse quebra-cabeça, para que as pessoas entendam pela ação que há fora do que é inanimado, né? Aquilo que é a vida, Correto. porque quando fala orgânico é vida, existe vida ali, né? Então, a Isso. gente veja muitas coisas erradas aí na Bíblia, tem coisas ali realmente que é errado, coisas que foi acrescentado, né? Como, por exemplo, a Trindade foi acrescentado, tem outras coisas, várias coisas aí acrescentadas, e aí a gente entender o sentido orgânico de cada coisa, mostrando algumas ações de Jesus organicamente.
eu acho que seria interessante, né, para que as pessoas tenham uma visão mais, assim, mais de aberta, né? Os irmãos me Eu acho perdoam de eu interagir dessa forma, porque eu não penso em mim mesmo. O que eu entendo, eu entendo. Agora, tem pessoas que é difícil entender. Eu vejo até aí no grupo. Eu fiz uma pergunta ali, eu não sei se os irmãos entendem, eu estou colocando, porque realmente as pessoas teriam que ter alguma experiência que Jesus citou, ou alguma experiência que os próprios apóstolos tiveram, né, daquilo que é vida, a palavra lançada com vida. Não passada para o papel. E aquilo que está passado no papel pode ser transformado em vida como exemplo. Então, é isso que seria legal, né? correto. Não que eu... Aí a gente poderia tratar então de coisas aqui, irmãos, para trazer esse início, para que as pessoas começassem a compreender o que é essa palavra viva, essa palavra orgânica, né? Essa boa notícia orgânica de Deus atuando em nós, na nossa vida, através de nós e por meio de nós. Isso aí é muito interessante, como o Paulo está dizendo. Mas eu vejo assim, nos ensinamentos de Jesus, a gente tem que observar, né, irmãos? Por exemplo, aquela passagem que Jesus ele está com os 12 discípulos caminhando, ele para a caminhada e ele pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? Aí a resposta que eles dão é assim, olha, alguns dizem que você é o Elias, outros dizem que você é o João Batista. Qual seria a resposta mais natural ali, irmãos? Qualquer um de nós poderíamos dizer o quê? Eu diria o quê? Não, você é o Jesus, o filho do José com a Maria. Né? Quem as pessoas dizem que eu sou? Não, eu sei que você é o Jesus, filho do José com a Maria. Mas eles não disseram isso. Por quê? Porque eles entenderam a natureza da pergunta. Eles entenderam a natureza da pergunta de Jesus. Os 12 que estavam ali com ele compreenderam a natureza da pergunta. Então, alguns dizem que você é o João Batista. O João Batista, se salvo engano, tinha acabado de morrer ali, eu estava preso, não sei, tinha acabado de morrer na época, né, tinha sido degolado. Outros dizem que você é o Elias. Mas a pergunta é, quem as pessoas dizem que eu sou? Não é? Então, alguns estão dizendo que você é o Elias. Então, eu quero que você entenda assim, irmãos, ó, no sentido daquilo que é a pergunta, a resposta lógica qual que seria e o que os discípulos estavam entendendo em relação àquela palavra, aquela pergunta, né? E aí ele pergunta para eles, mas e vocês? Eles dizem isso, mas e vocês? E quando ele diz e vocês, o Pedro ali toma a palavra e fala o quê? Olha, você é o Filho de Deus. Qual que seria uma resposta lógica? O Pedro, conhecendo ele, diria ser, não, você é o Jesus que a gente conheceu, filho da Maria, do José. Mas não era esse sentido que a palavra estava dando. Então, quando ele responde assim, você é o Filho de Deus, o que ele está trazendo? Que ele é a revelação de um Filho de Deus. Então, isso não estava dentro daquilo que é a naturalidade humana, não é dentro daquilo que a mente humana pode revelar. Por isso que a resposta de Jesus para ele foi, olha, não foi o homem que te revelou isso, não foi o eu, o homem aí, Pedro, que revelou isso, que entendeu isso. Isso aí é uma revelação orgânica. Isso é uma revelação que vem da vida. Isso aí partiu do próprio Espírito de Deus. Então ele diz, olha, foi Deus que te revelou isso. E Deus revelou isso onde? Nas páginas de um livro? Não, isso foi revelado organicamente naquilo que era a vivência dos apóstolos, os discípulos, com a pessoa do Cristo. Então, esse Cristo, ele traz o quê? Um nome. E o nome que ele estava apresentando ali agora, revelando ali, não era o nome Jesus, o Nazareno. O que estava sendo revelado ali era Jesus, o Filho de Deus. Eles haviam compreendido isso. Só que quando ele fala, então, daquilo que ele haveria de passar, qual que é a ideia do Pedro agora? O Pedro se vira para ele e fala, não, jamais isso vai acontecer. Você não vai
passar pela morte, nós vamos dar um jeito aqui. Então, no mesmo momento que ele tem uma revelação de que ele era o Cristo, Filho de Deus, logo Pedro começa a entender que ele precisa ser defendido, que ele precisa ser ajudado, que ele precisa ser protegido, e que não faria sentido ele vir e sofrer e morrer na mão do Império de Roma. E aí é um outro sentido, de uma outra revelação, de uma outra forma de você entender isso. Onde? Nas páginas de um livro? Não, isso aí o Pedro não estava lendo a Bíblia. Ele estava citando coisas que vinha da onde? Do seu interior, que vinha de dentro. Então, o que vinha de dentro ou pode trazer vida, ou pode trazer destruição, ou pode trazer um grande êxito no viver da pessoa, ou pode trazer um grande retrocesso no viver da pessoa. Isso depende de uma revelação no nosso íntimo, no nosso ser. Então, essa é a proposta da gente estar falando aqui do evangelho orgânico. Você compreender a história, o fato, o acontecimento, por intermédio de uma visão daquilo que está acontecendo. Então, o que aconteceu? O irmão Paulo citou aqui muito bom a questão que ele colocou aqui. Será que os hebreus da época não compreenderam a pedagogia? Ou será que eles compreenderam? E quando nós olhamos para aquela história contada, nós não enxergamos que eles entenderam essa pedagogia? Ou será que alguns entenderam a pedagogia, outros não entenderam? Então, tudo isso são questões que a gente tem que trabalhar. Mas esse trabalhar é sempre no sentido de nós trabalharmos isso em relação a nós, para que depois a gente possa passar isso adiante. Então eu vejo assim, irmãos, o evangelho orgânico, ele sempre existiu, ele sempre esteve aqui, ele sempre foi relatado na Bíblia, mas nem sempre nós tivemos olhos para enxergar o evangelho orgânico na Bíblia. Então, quando o Adão peca lá no Éden, ele se depara com a árvore do conhecimento do certo e do errado, e ele começa a viver do conhecimento do certo e do errado. Ele come daquele fruto, ele se alimenta daquilo ali, do certo e do errado. Logo, Adão se esconde no meio das árvores. E ele se veste como árvore, ele faz uma veste para ele com folhas de árvore, porque no sentido agora do entendimento, da leitura daquilo que está acontecendo, o Adão ele quer ser confundido como uma árvore, para ele não ser visto por Deus. E aí o desfecho da história mostra que Deus ele cobre o homem com pele de animais, e não com algo parecido com a folhagem, com a roupagem de folhas de figueira. Não é isso que acontece, mas ele é coberto com pele de um cordeiro. E essa cobertura não é uma ação provinda da mão do homem. Essa cobertura é algo que veio da mão de Deus. E o que Deus fez agora para salvar o homem foi uma forma orgânica de se revelar. É revelação em si. O homem está recebendo essa revelação dentro de si mesmo. E essas informações que nós trazemos de fora para dentro, ela só vai fazer sentido em nós se nós entendermos que essas informações elas podem trazer vida ou podem trazer morte. Elas são, de fato, vida ou morte. Então, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Eis que eu coloco diante de vós a vida e a morte. Então, é assim que a gente começa a entender o fluxo, né, irmãos, dessa revelação orgânica da parte de Deus. Vamos ouvir também o irmão Paulo Pageno. Sim, irmão, só para não perder a linha de raciocínio. Quando Jesus pergunta ali quem vocês acham que eu sou, ou o que dizem de mim aí, uns dizem que você é o João Batista, outros dizem que você é o Elias, que havia de vir, tal. Aí pergunta para os discípulos, vós quem, né? Vós dizeis que eu sou. E aí o Pedro pega e fala, tu és o Messias. Quando o Pedro fala isso, ele se baseia na lei e nos profetas
que os profetas diziam que haveria de vir um governo que seria da raiz de Davi, que o reinado dele seria eterno. Então, quando Pedro fala isso, Jesus disse: o que tu revelaste, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que te revelou. Por quê? Porque existia um reino espiritual sendo representado ali em Cristo, naquela vinda dele, que não era visível. O reino não era visível. E o Pedro pega e fala desse reino. E aí Jesus disse: não, tu não podia, tu és carne, tu és sangue, tu não podia ter revelado aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual. Tu não consegue ver, então isso só pode ter sido revelado a ti, do Pai. Então esse reino que o Pedro revelou ali seria um reino eterno. Só que isso surgiu um burburinho ali entre eles, que Jesus era o rei dos judeus. Ele era o rei. E aonde que chegou lá diante de Pilatos, ele disse: não, meu reino não é esse de aparência, esse reino aqui. Meu reino não é desse aion, desse mundo. Meu reino se o meu reino fosse desse aion, desse mundo, as carnes, as pessoas pelejariam e não deixariam que eu estivesse preso aqui. Mas o próprio Pedro revelou aquilo que era espiritual, mas quando chegou na hora que Jesus foi para ser preso, ele tentou defender, porque achando que o reino de Jesus, quando fala o Messias, quer dizer o reino, governo. Por exemplo, Davi foi Messias, né? Salomão foi Messias. Então, todos esses aí foram Messias, né? Só que foram Messias que começou o governo deles e acabou. Só que o Messias que haveria de vir, ele seria um governo eterno. E então o Pedro tentou defender Jesus, tentou, né, cortando a orelha lá do Malco, né, que era o servo lá do sumo sacerdote. Então, só para nós não perder a linha de raciocínio, quando nós voltamos lá na história pedagógica que foi contada por Moisés, sobre o Adão, Eva, sobre o pecado no jardim, etc., nós temos que ver essa história pedagógica na prática, sendo usado na prática pelos hebreus e, consequentemente, vindo até Jesus, e de Jesus fluindo essa pedagogia de maneira viva na própria palavra, sendo transmitida para as pessoas, e as pessoas terem isso em si mesmo. Não mais fora, mas dentro de si. Então, é uma linha de raciocínio muito complicada. Eu entendo que é muito complicado da pessoa entender, e tem coisas que se entende espiritualmente e não mais carnalmente, mas é interessante, irmão. É interessante porque esse evangelho aí, essas boas novas que o irmão tenta... Vamos usar a palavra, porque a palavra evangelho quer dizer boas novas. Essas boas novas que o irmão Aline está querendo trazer, está trazendo para as pessoas, elas não dá de entender carnalmente. Não tem como. Por isso que há tanta divergência em cima disso. Então, qualquer pessoa que tentar, como o Pedro lá. O Pedro, ele citou aquilo que era espiritual, mas depois, na ação dele, ele agiu naquilo que era carnal, tentando defender Jesus, ou outra parte, dizendo: de maneira alguma eu vou te deixar aí. Aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que cogita daquilo que é terreno. Então, o Pedro entendeu, falou aquilo que era orgânico, que era espiritual, que era vida no mundo espiritual, mas agiu naquilo que era carnal. Então, isso existe hoje e vai sempre existir, e é complicado para passar para as pessoas, é complicado tu trazer a história de Adão e Eva porque Adão e Eva nunca existiu esse casal Adão e Eva, nunca existiu esse Caim e Abel, nunca existiu. Isso foi uma história pedagógica, foi transmitida ao povo hebreu no deserto, para que trouxesse uma instrução sobre a criação, sobre todas as coisas, para que todos tivessem uma mentalidade, né, do surgimento. Mas isso nunca foi dessa forma. E, no entanto, que foi relatado ali, tudo numa raiz só, uma raiz genealógica corrente, e fazendo que ficasse todos as outras tribos, as outras nações, as outras coisas que fossem espalhadas pelo mundo, fora daquela raiz genealógica.
No entanto, o próprio Egito ficou fora da raiz genealógica, né? E onde que o Egito vivia muito, muito mais tempo do que começando a história dos hebreus lá, Abraão, Isaac, etc. Então, é isso, eu falo isso para que a gente tenha uns exemplos de Jesus daquilo que era orgânico na palavra, para que nós não ficasse olhando para a letra e vendo que a letra realmente tem muita alteração ali, mas a gente vê aquilo que é orgânico, para a gente entender hoje, né, num sentido mais assim, palpável, como o Pedro viu, Jesus citou aquilo que era orgânico, mas ele foi naquilo que era terreno, era carnal, mas que as pessoas, às vezes, conseguissem enxergar que existe um outro mundo espiritual que nós não conseguimos ver, que ele é muito mais amplo do que o nosso mundinho carnal, muito mais amplo que todas as coisas, entendeu? E que esse mundo carnal trabalha ao favor, mesmo nós sendo carnal, ele nos conduz. Então, para que nós pudéssemos hoje transmitir, eu acho, essa palavra, saber que quando a gente fala uma palavra, o mundo espiritual está ouvindo, e esse mundo espiritual pode trazer à existência aquilo que não existe no mundo visível. Então, é isso aí, irmão. Perfeitamente, irmão Paulo. Eu acho que você tocou no ponto fulcral aí, o ponto-chave mesmo da conversa aí. Os irmãos prestaram atenção no que você falou que para entender isso, na mente humana, natural, se torna difícil. Para compreender isso, tem que ser na mente espiritual, na forma espiritual de você enxergar, decifrar, de você entender aquilo que está sendo passado. Agora, para alguns, irmão Paulo, até se escandalizam quando a gente fala que aquele Adão, aquela Eva, aquele Caim, aquele Abel, aqueles personagens que estão escritos ali, foram descritos ali para a pedagogia do povo hebreu, eles de fato são representações. Aí alguns se escandalizam. Porque na mente da maioria das pessoas, aquilo ali é a coisa mais real que existe. Para muitos, isso aí é a literatura mais real que existe. E não é, irmão. O problema é a pessoa entender que aquilo ali é uma pedagogia. É a mesma coisa que quando você vai educar um filho, você conta uma historinha para ele de alguma coisa que não é a realidade, mas você conta uma historinha para que por meio dessa história contada, você possa então desenvolver na pessoa uma condição de entendimento pela qual você quer passar para ele, de uma forma mais simples. Porque pensa bem, um Deus que ele é eterno, um Deus que ele não tem como se comunicar fisicamente conosco. Não pode aparecer aqui para falar com a gente, olha, é assim, assim, assado. Como que ele faria essa comunicação? Ele teria que dar um jeito de trazer uma pedagogia dentro de histórias contadas, de fatos que estão ali. Então, muitas vezes eu digo para os irmãos, eu não sei se essa história é verdadeira ou não, irmãos. Isso aí a gente não tem como a gente falar assim, não, isso aqui aconteceu de fato, é real. Não, a gente não sabe. Mas aquela história está sendo contada ali, porque aquela história ela tem uma pedagogia, ela tem uma revelação eterna nela e tem uma pedagogia aquela história. Então, quando você pega as parábolas de Jesus, as pessoas ficam ali tentando entender quem que era, né? Quem que era o pai daqueles dois meninos? Como que ele chamava o pai daqueles meninos? Onde que eles moravam? Qual que é a fazenda que eles tinham? Como chamava esse menino mais velho? Como chamava o menino mais novo? Onde que ele gastou o dinheiro dele? Com quem que ele saiu? Qual que foi o fazendeiro que deu comida para ele? Então as pessoas elas ficam buscando coisas assim naturais, coisas que a mente carnal humana propõe para ela. Só que quando nós estamos falando de uma pedagogia, irmãos, aquela história não faz para nós diferença se ela aconteceu, quem é o nome da pessoa, onde aconteceu, em que ano aconteceu, se é verdade aquela história, se não é verdade. Quando nós olhamos para aquilo ali, nós entendemos que existe uma condição de um pai que ele tem dois filhos. Um filho que se distancia e um filho que está próximo, mas está distante. E esse pai sempre amou esses dois filhos, ele sempre amou esses dois filhos. Só que esses dois filhos não compreenderam o pai na linha do tempo da vida.
Então, o que interessa para nós, organicamente, é a história orgânica daquela situação. Então, é isso que o irmão Paulo está colocando aqui. É isso que a gente está tentando trazer para os irmãos, para que os irmãos compreendam o que significa essa revelação de vida das boas novas. Que essas boas novas trazem para nós de revelação de vida. É isso que é a importância de nós estarmos batendo esse papo, conversando dessa forma, para que os irmãos consigam chegar a esse entendimento. Então, quando a gente pega qualquer passagem da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, ali chamado Novo Testamento, eu procuro nessas passagens, irmãos, entender o que aquilo ali traz de lição viva, de fato, de vida, para que a gente possa viver e para que a gente possa transmitir também isso para que a nossa família, que é uma família enorme, uma família espalhada por todo este mundo, também possa ter essa condição de enxergar e de revelar a partir daquilo que está entendendo organicamente da parte de Deus. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa preocupação, e isso é o que nós estamos direcionando nossos trabalhos aqui, nossos vídeos, nossas conversas, para que essa amplidão de desenvolvimento de uma vida com Deus, espiritual com Deus, nós vamos desenvolver isso por meio de um entendimento sólido, de um entendimento de uma convicção, não de um entendimento que é alimentado por expectativas, porque quando nós vivemos a religiosidade, nós vivemos dentro da religião, nós ouvíamos uma palavra de Deus e nós nos alimentávamos de expectativas. Então, Jesus vai voltar. Isso gera uma expectativa grande na vida das pessoas. Quando será? Como será? O que precederá? Como acontecerá? Então, isso vai gerando expectativas, irmãos. Então, uma palavra gerou uma expectativa. E essa expectativa agora ela é alimentada todo culto. Olha, se você fizer certinho, você será salvo. Aí a pessoa já gera uma expectativa no ouvinte. É uma palavra de expectativa agora. Então, peraí, pastor, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí o pastor, todo domingo, ou quarta, ou sexta, ele determina os dias, você vem aqui, nós vamos sentar aqui, nós vamos falar para você todo dia, 1 hora, 2 horas aqui, como que você vai proceder para ser salvo. Só para alimentar a expectativa, irmão. Então, essa pessoa, ela vive uma vida toda de expectativa. Uma vida toda. Então, ela se alimenta de expectativas. E isso aconteceu na história dos homens o tempo todo. Isso acontece na história dos homens o tempo todo. Você quer manipular? Gera expectativa na pessoa. Ah, mas a expectativa já não está manipulando mais. Então, vamos lá, vamos mudar então nossa procedência aqui. Vamos gerar medo. Se você gera medo, você também manipula. Então, quando você gera expectativa, você manipula sem ação de força. Mas quando você não consegue mais manipular por expectativa, você gera agora uma ação de força, impactando aquela pessoa com medo. E aí você consegue manipular também as pessoas. Isso, irmão, você vai ver o tempo todo na história. Então, quando você se deparar com uma condição de uma possibilidade, de uma revelação, de uma leitura, onde Deus está em você, Ele atua por meio de você, e Ele é o que é a vida em você, então você sai dessa condição de se alimentar de expectativa, e você começa a ser movido agora de convicções. E agora eu pergunto para você, o que é uma salvação? A salvação é você sair de um entendimento de expectativas, de um pode ser que aconteça, quando acontecerá, será que acontecerá, o que eu faço para acontecer, de uma movimentação, de uma ação de expectativa, você sai dessa condição de expectativa para ser movido agora de convicção. Eu sou um
filho de Deus. Eu estou aqui na condição de filho de Deus. Eu sou um representante do reino de Deus. Eu revelo aqui a vontade do meu Pai. E aí? Essa condição de uma expectativa, irmão, de a pessoa se alimentar de expectativas, ela acaba, porque ela é salva agora na convicção dela. Foi o que aconteceu com a gente aqui. Quando você estava nas condições de expectativas, você ficava dentro de uma igreja, todo dia certinho no horário de culto, você estava lá para alimentar-se de expectativas. Mas quando você foi movido de convicção, quando você entendeu quem você era, não consegue mais abraçar a ideia de viver de expectativas, de se alimentar de expectativas. Eu creio que os irmãos estão entendendo bem o que a gente está tentando passar para vocês aqui, irmãos. Eu creio que isso vai fazer você entender melhor as revelações bíblicas. Então, Jesus, ele veio para salvar a mim ou ele veio para ser o meu salvador? Ele não veio para salvar a mim. Jesus se revelou o meu salvador e não um salvador de mim. Por quê? Porque eu saí da condição de expectativa e passei uma condição de ser movido de convicção. Agora eu sou convicto. O meu irmão mais velho me mostrou o que é a salvação. Ele me mostrou o caminho. Ele me mostrou a vontade do Pai. Ele revelou para mim como que o meu Pai age. Ele revelou como que o meu Pai ama. Ele revelou como que o nosso Pai, ele trata as nossas fraquezas humanas e carnais, as nossas condições de erro, de pecado, as nossas condições de tentarmos ser algo que nós não estamos sendo. E querermos mudança e não transformações. Então, esse nosso irmão, o Cristo de Deus, ele se tornou um salvador para mim. Então, ele não vem salvar as minhas condições. Ele não veio para que eu pudesse ser salvo nas minhas expectativas. Ele não veio para que eu pudesse ser salvo naquilo que é o meu ideal. Não, ele veio para ser um salvador para mim. Então, todas as vezes que o homem ele está fora do eixo, fora daquilo que é a condição de filho, ele está perdido, ele tem que olhar para Cristo, porque Cristo, ele é um salvador para mim. Ele não veio para ser um salvador de mim, mas ele é um salvador para mim, ele é um salvador para a humanidade. A humanidade que quiser revelar salvação tem que olhar para quem? O único modo, para Cristo, porque Cristo, ele é o salvador da humanidade. Então, nessas condições, irmãos, de nós termos saído de uma vida alimentada por expectativas. Isso traduzido seria a condição de certo e errado. Uma pessoa alimentada da árvore do conhecimento do certo e do errado. É uma pessoa que se alimenta de expectativas. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Pode ser que aconteça, mas também pode ser que não aconteça. Pode ser que eu esteja certo, mas pode ser também que eu esteja errado. Então, era uma expectativa. Era um alimento, comidas ali alimentados de expectativas. Quando chega essa revelação do que é árvore de vida, do que é a vida, do que Jesus ele fala assim, olha, eu sou a palavra, eu estava com Deus antes de qualquer coisa, eu estou com Deus agora, eu sou Deus, e sem mim nada vocês podem fazer. Aí gera em nós uma convicção. Então, tudo que eu faço, só posso fazer por intermédio da palavra viva que está em mim, dessa palavra boa nova, orgânica, viva, que flui em mim e através de mim. Então, eu só posso fazer se essa palavra viva que está em mim me der essa condição. Então, eu já não estou mais numa expectativa, mas agora eu sou convicto disso. Então, eu não estou mais me alimentando de expectativas. Eu me alimento agora de convicções.
E todo aquele que se alimenta de convicção, ele não faz para ver se vai dar certo. Ele faz porque já deu certo. E se deu certo, eu vou fazer porque já deu certo. Eu sou convicto, estou movido de convicção. Então, isso é a diferença do que é o evangelho por intermédio de uma religião que gera expectativas ou a boa notícia orgânica, viva, que flui de nós, que nos gera convicções. Eu acho que isso dá para que os irmãos compreendam um pouco melhor do que é esse evangelho orgânico. Não é, irmão Paulo? Às vezes, eu coloco esses pontos assim, irmão Arlindo, porque para não ficar muito... porque assim, quando a pessoa entende uma coisa, não precisa de outra informação. Aquela informação já basta. Né? Correto. Quando a pessoa amadurece, né, num entendimento, pronto. Uma palavra já basta para revelar todo o contexto daquilo, né? Só que quando a gente está transmitindo algo que não seja de uma pessoa para outra, mas outras pessoas vão estar ouvindo, elas vão ficar, com certeza, vão ficar muito confusas quando a gente fala, né? Uma já que tem pessoas que não entendem ainda o que quer dizer a palavra orgânica, né? Eles até, quando vão lá, né, comprar adubo, eu queria adubo orgânico. Adubo orgânico é dejetos, no caso de outro animal, né? Exato. Dejetos de algum animal, né? Exato. Ou humus, né? Humus de minhoca, né? Orgânico também, né? Aquele humus, né, feito pela minhoca. Enfim, a pessoa vai pensar, poxa, mas quando a pessoa fala orgânica, agora, quando nós dizemos assim, por exemplo, igreja orgânica, aí nós já estamos dizendo que existe algo vivo e existe algo inanimado. Uma igreja parede é uma igreja inanimada, não é orgânica. Ela não produz vida. Ela é somente quatro paredes. Agora, quando fala igreja orgânica, quer dizer vidas, pessoas que vão produzir outras vidas. Agora, quando nós dizemos evangelho orgânico, é um evangelho que ele produz vida. Ele produz vida, ele é algo que vai sempre gerar vida dentro das pessoas. Ele é orgânico, mas ele não tem mistura de agrotóxico. Quando nós pegar um alimento e nós vamos vender lá na feira, por exemplo, a irmã Elma, acho que vende, né? Se eu não me engano, né? Vai vender lá, esse produto é orgânico, mas se ela usou adubo ali, um adubo quimicamente modificado, né? Esse produto ela não vai poder vender mais como orgânico, porque ela misturou alguma coisa ali junto. Então, quando nós falamos um evangelho orgânico, é um evangelho sem mistura. Ele tem que ser limpo, limpo. Daí nós olhamos a escrita tem mistura, tem acrescentamento, tem um monte de coisa. Aí nós dizer que o evangelho orgânico é aquela letra, já não dá, porque essa letra tem mistura aí no meio. Tem mistura, então não pode ser comercializado como orgânico. A letra em si, né? Então a nossa vivência, baseado naquilo que é falado no reino espiritual, ele se torna orgânico em nossa vida, ele se torna vida em nós mesmos. Jesus diz, para que vós tenham vida em vós mesmos. Então, isso, né, fica para os irmãos que estão nos ouvindo, entenda que aquilo que Jesus falou, ele gera vida na pessoa, ele gera vida em vós mesmo. Então, ele é orgânico, ele traz vida sem mistura, sem como é que é, veneno no meio, sem fermento maligno no meio, sem um outro tipo de adubação. Eu não consigo ler, o irmão Arlindo colocou aqui o que é orgânico, né? Não Não consigo consegue? entender. Eu não consigo aqui. Eu só É, vejo uma tarde eu peguei o orgânico para a gente deixar registrado, irmão. Mas se você quiser concluir aí, depois eu leio. Não, já está concluído aí, mais ou menos, irmão. Cada dia Tá. é uma coisa, né? Eu peguei aqui no Google, né, irmão? Escrevi orgânico e peguei aqui a descrição. Então, diz assim, ó, é um adjetivo relativo ou pertencente a um ou mais órgãos, ao organismo.
de um ser vivo. Degeneração, o ponto causada por agrotóxico. Então, aqui é uma colocação. A segunda colocação diz assim, olha, característico de, pertinente a ou derivado de organismos vivos ou neles ocorrente. Então, é nesse sentido, é nesse segundo sentido aqui que nós falamos do evangelho orgânico, que é um organismo vivo, que é algo vivo, o irmão está explicando aí que é a igreja orgânica, é a igreja viva, o irmão Paulo citou várias vezes aí o que é a igreja orgânica, como que funciona, e o evangelho orgânico é nesse sentido, irmãos, de ser essa palavra viva, esse entendimento vivo, essa vida, né, que flui, essa emanência de vida, né, de luz, de espírito, do próprio Deus sendo emanado, né? Essa substância de Deus em nós. Então é isso que a gente usa como orgânico, o evangelho orgânico. Não é o evangelho, como o irmão Paulo citou aqui, comparado com o humus ali, com os insumos ali dos produtores rurais. Não é esse tipo de orgânico aí, é o orgânico de vida, de ser natural, de fluir naturalmente pela vida. E depois os irmãos podem pesquisar também, né, irmãos? O que significa orgânico, onde que entra essa boa notícia viva que deve acontecer em nós e por meio de nós e através de nós. Então é isso, meu irmão Paulo. Isso aí que só peguei para que ficasse registrado aí que significa o orgânico. Excelente a colocação aí, isso é muito importante, irmão. E aí até nessa passagem ali tem uma parte ali que fala, né, sobre coisas químicas, né, botado químico já contaminou o orgânico, né? Exato. Então, na época lá de Jesus, né, Jesus disse, foi dado para vocês a boa palavra, mas vós, né, vós tem modificado para vosso bel prazer, né, para eu não estou lembrando bem a passagem, é mais ou menos assim, vocês modificaram isso. Então, o Pai deu para vocês a boa palavra, mas vocês alteraram ela, né? Eles alteraram. Então, não era mais orgânico, ela não gerava mais vida. Aquela palavra que tinha sido transmitido, quando veio no princípio, era diferente, era vivo, aquilo era orgânico. Mas eles contaminaram aquilo que era santo, aquilo que era orgânico, e fizeram aquilo para manipulação deles, né? A mesma coisa, tem uma outra passagem que diz assim, vós começaste no espírito e terminaste na carne. Então, começasse naquilo que era orgânico, aquilo que era vida, e terminasse naquilo que era morte, porque a carne é morte. Todo aquele que declina para a carne, declina para a morte. Então, começasse na vida e acabasse na carne. Então, começasse no que é organismo vivo e acabasse naquilo que era terreno, aquilo que era humano, aquilo que era diabólico, aquilo que era carnal, aquilo que era morte. Então, hoje a gente veja muitas pessoas que realmente eles têm essa ação. Eles começam naquilo que transmite vida e terminam, às vezes, numa ação segundo a sua expectativa, né? Segundo aquilo que ele tem. Por exemplo, lê lá na Bíblia, tudo que pedires crendo, tê-lo-eis. Aí ele vê isso com a expectativa de ele ter. Ele tem aquela expectativa. Poxa, então eu vou pedir e eu vou ter. E aí é onde que vem a decepção. Ele entra naquela expectativa e com aquela expectativa vem como é que é? A decepção. Então isso não é o orgânico, isso não é vida. Então, isso é uma expectativa sempre como é que é? De pôr à prova, sempre de pôr à prova. E não tentarás o Senhor teu Deus. Então, esse não é a expectativa daquele que tem a vida em vós mesmo, que vive organicamente as coisas, né? Porque o orgânico, ele nunca vai buscar a contaminação. Então, é mais ou menos assim, né? Amém. Muito bom, meus irmãos, muito boa a nossa conversa, mas os irmãos aí, que tem alguém querendo falar alguma coisa, irmãos? Tem alguém que quer acrescentar alguma coisa ou quer refutar alguma coisa? Tá liberado aí para os irmãos falarem um pouco também. Está sendo ótimo para mim o estudo hoje. É uma
É uma revisão boa, né? A gente está revisando o assunto, está sendo muito bom. Parabéns. Amém. Quanto mais se falar sobre isso, melhor. Com certeza, vai nos aprimorando. Eu acho que essa é uma ideia boa, né, que o irmão Paulo deu para nós aqui, da gente estar falando para aprimorar isso para os irmãos, né, irmãos? É que a gente está aqui já faz um bom tempo e a gente acaba ficando assim, bem no relaxo mesmo, a gente só cita e não traz aqui uma condição para que os irmãos conseguem enxergar isso que a gente está falando. Então, essa ideia do irmão Paulo foi maravilhosa. Trazer isso nas nossas próximas conversas aí, vamos tentar passar as ações orgânicas de Cristo, as ações orgânicas aí dos seus discípulos, e depois apóstolos, né? Vamos tentar mostrar isso, para que os irmãos entendam essa coisa natural, né? Esse fluir natural daquilo que é a vida. Muito boa mesmo essa conversa nossa de hoje. Não, então, irmão Arlindo, esse evangelho orgânico, ele tem que ser bem explicado mesmo, porque a gente comenta muito sobre o evangelho orgânico, mas não explica o que é o evangelho orgânico. E muita gente tem dúvida do que é isso aí. Né? Porque você falar é uma coisa, você explicar o que é o verdadeiro evangelho orgânico é diferente. Aí as pessoas vão entender por completo o que é esse sentido. Não é tirar, não é criar um evangelho diferente, mas é revelar o que Cristo nos revelou. Amém. Quero também fazer um agradecimento, irmãos. Depois da live do irmão Marcos, nós tivemos ali um acréscimo de umas 35 pessoas no canal. Quero agradecer esses novos inscritos, dizer que são bem-vindos e que participe dos vídeos aí, assista os vídeos. Se tiver dúvida, coloca nos comentários. E, se possível, venha participar com a gente também aqui das nossas comunhões aqui, dos nossos encontros no Skype. Sejam Amém. todos bem-vindos, uma excelente semana para todos vocês. Amém. Graça e paz. Graça e paz. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.